E o saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Sente a presença do Espírito Santo aí, ó. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa. Amém? Por aquele que prometeu. Amém? Com certeza, a Bíblia diz que estamos em Cristo Jesus e sendo assim, então, somos mais do que vencedores. Amém? Então você não é um vencedor, você não é uma vencedora somente. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Amém? Então não se coloque numa posição de fracassado, de fracassada. Amém? Corre sangue real nas suas veias. Você é herdeira de Deus, herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo, e co-herdeira de Cristo. Amém? Então as galáxias, as constelações, os planetas, todo esse vasto universo é parte da sua herança. Então se coloque numa posição inferior para caber no mundinho de ninguém, tá? Não se inferiorize, não se rebaixe. E também não superiorize, né? Não se superestime, tá bom? Então se coloque numa posição de igualdade, de humildade, né? De sabendo que todos nós estamos em pé de igualdade. Porque aquele que é grande, ele veio aqui, né? E se entregou por mim e por você. Sendo Deus, ele não usurpou querer ser Deus, como diz a palavra de Deus. Mas ele se humilhou e se humilhou até a morte de cruz. E é isso que iremos falar um pouco agora sobre isso, né? Porque pessoas, né, do mundo inteiro se juntam para comemorar, então, essa grande vitória que Cristo conquistou ali, através de luta, de humilhação, de perseguição, de calúnia, né, de batalhas, de sofrimento, de injustiças. E Ele fez isso por mim, que sou falho, limitado e pecador, e por você, minha irmã, e por você, meu amado irmão. Então que não venhamos nos esquecer desse momento tão importante, que é o que nos tirou, nos resgatou, porque Ele nos resgatou das trevas, onde já não havia mais chance para mim, nem para você, nem para a humanidade mais. Porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa de Adão, que era vacilão e era ramelão. Só tinha uma coisa que o cidadão não precisava fazer, mas ele fracassou, ele fraquejou, ele errou. Logo quando veio a primeira oportunidade, ele se entregou. E hoje olha o mundo como é que está. As pessoas dizem, antigamente era mais fácil, era mais difícil servir a Deus. Não, antigamente era mais fácil servir a Deus. A cada ano, a cada século que passa, está mais difícil servir a Deus. Porque surgem novos meios, novas formas de se pecar. Meios e mais formas de você cair em tentação. Então, cada ano que passa, cada século que passa, a ciência se multiplica e tudo, isso prejudica ainda muito mais e dá mais capacidade para dar vazão também ao pecado. Então é por isso que temos que orar, jejuar, né, nos consagrar, nos santificar, para a gente estar firme e forte contra as astutas ciladas do inimigo. Porque nós somos limitados, somos falhos e somos pecadores. E é por isso que Jesus Cristo também ele veio e se entregou na cruz. Porque ele já sabia dessa sua limitação e dessa minha limitação. Estamos lutando para ser perfeitos, sim. Não é porque estamos na graça que vamos então viver no pecado e acostumar com o pecado e falar que está tudo bem vivendo no pecado. E não, Senhor, de maneira nenhuma. De forma alguma. Porque senão ele fez aquele sacrifício todo para quê? Não, Senhor. Jesus ele mesmo diz, aquele que me ama, esse guardará os meus mandamentos. Então a maior forma que a gente demonstra hoje, nesse momento tão importante, a qual os irmãos, todos nós nos reunimos para adorar o Senhor, para buscar, para agradecer, para sermos gratos a Ele pelo que Ele fez por nós. Então devemos lembrar isso também não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Para quando também cairmos num fracasso, num erro, num delito, num pecado, seja lá qual seja, depressa viemos nos arrepender diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor e pedindo força, capacidade através do jejum e a oração, para que possa haver a santificação dos santos para caminhar na presença do Senhor. Porque temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, como diz a palavra do Senhor, para ela estar pura, branca, limpa e sem mácula. Entende? Porque um abismo ele chama outro abismo. Então você não pode se acostumar com o pecado. Tem gente que já se acostumou com o pecado, já vive muito bem com o pecado. E aí é que é o perigo.
Paulo vai dizer, pela graça vocês são salvos por meio da sua fé. Isso aí não vem de vocês. Olha aí, é um dom de Deus. Não vem das suas obras para que você não se glorie. Mas somos sim feitura em Cristo Jesus para termos boas obras. Então, ou seja, o cristão tem que ter boa conduta, tem que se afastar da aparência do mal. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, que é o que? O jejum e a oração. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que às vezes, volta e meio, momento outro, você pode fraquejar. Paulo fraquejou em Romanos 7. Nós não somos perfeitos aqui, mas nós estamos buscando a perfeição no perfeito para que a gente possa alcançar a perfeição nele. E Paulo ele vai dizer, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. É que tem coisas que Deus tem que colocar no devido lugar e acertar na sua vida para que fique 100%. Mas não é por isso que você vai ficar se entregando, vai ficar ali e está tudo bem. De maneira nenhuma, você vai se arrepender depressa e falar, Senhor, me ajuda, me dá força. Me perdoa do meu pecado, me purifica, me dá força, Senhor. Eu quero ser melhor na sua presença, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador, que eu sou uma pecadora, tem misericórdia, eu te amo. Eu não quero viver na prática do pecado. Eu quero ser santo, Senhor, como o Senhor é santo. Eu quero ser santa, Senhor, como o Senhor é santo. Eu quero melhorar minha vida, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Jesus, sente a presença dele, me ajuda, Pai. Aí o Senhor vê ali o seu coração puro, a sua intenção pura, e mesmo que você tenha falhado errado, ele sabe a sua limitação. E aí ele vai e te purifica do pecado. E aí ele vai te dar força para você caminhar. Porque a força também não vem de vós, para que não se glorie. Como Paulo mesmo diz, a força não vem de mim, a força não vem de você, a força não vem de ninguém, a força vem de Deus. Paulo vai dizer que tanto o querer quanto o efetuar procede do Senhor. Então, se hoje estamos na presença do Senhor, é porque Jesus ele veio, morreu e se entregou. Porque senão ninguém poderia ser salvo. Ninguém. É isso que não podemos esquecer, porque tem muitos que querem ser fariseu. Não, ele já acha que ele fez de tudo para ser salvo, né? Não, ele é o poderoso, ela é a poderosona, a santona, o santarrão, o problemático. Porque isso aí é um perigo na igreja, porque quando ele vê a irmã errou, ele já vem estendendo o dedão para a irmã lá. Olha o irmão lá, não sei do que. Olha isso, esse é perigoso. Esse é os fariseus, não ajunta, eles espalham. As pessoas nem querem estar mais na igreja, não querem estar se reunindo com os irmãos por causa dessa espécie de indivíduo que não se toca. Então, se você de repente é esse irmão ou essa irmã, começa a rever seus conceitos, começa agora a analisar a sua vida e ver se você não está sendo uma pedra de tropeço. Porque se você está sendo uma pedra de tropeço, o seu pecado é perigosíssimo para você mesmo. Porque você está semeando um impedimento na vida dos irmãos para caminhar na presença. Cedo ou tarde você vai pagar por isso aí. Olha isso aí. Então o pecado ele tem níveis sim, tá? Tem níveis sim. Tem pecado até pra morte, a Bíblia vai dizer. Tem pecado que não tem mais jeito. Pecou ali já era, vai queimar no fogo do inferno com o diabo. Que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Coisa que se vê muito por aí hoje. Povo sem noção. A Bíblia diz, meu povo ele peca porque não tem conhecimento. Depois que Jesus pagou todo esse preço aqui, sofreu tudo isso daqui, ele manda o Espírito Santo, o Consolador, para quê? Para ficar sendo afrontado por esse tipo de gente. Os ignorantes, os débeis. Que Deus me perdoe, porque é uma falta, para mim eu acho que tem algum problema de arrumação cromossomial. Porque se tem algo espiritual tá acontecendo ali, peraí, eu vou estar mexendo com aquilo que eu não sei. Às vezes o próprio espírito do engano aparece sim. Só que ele às vezes aparece para fazer essas pessoas que são os acusadores, espírito do engano ali. Ó, espírito eu já vi, porque eu tenho visão no profundo. Às vezes o espírito do engano manifesta assim, e ele fica ao redor, ele fica ali assim, ó. Pra quê? Pra esse tipo de gente blasfemar. Pra pessoas como eu, tô sendo usado pelo Espírito Santo, outros irmãos, o pessoal estendeu o dedo e falar lá, espírito do engano, pronto. O espírito do engano tá do lado dele, do lado dela ali, ó. Jogando seta pra ela falar que o irmão lá tá com o espírito do engano. Pra quê? Pra atacar o Espírito Santo, pra blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vejo o mundo espiritual do jeito que eu tô vendo as coisas aqui no físico aqui, ó. Eu entendo muito bem as coisas e Deus me dá interpretação e entendimento. Então você não caia no laço do Satanás, não. Que às vezes o espírito do engano, ele tá ali querendo te influenciar, você acusar o Espírito Santo e atacar um irmão ou outro lá. Você vigia depressa, que a Bíblia diz que você tem que amar os irmãos. Você tem que conhecer a Bíblia e a palavra de Deus aqui, coisa que muito crente aqui não sabe. Se você conhecer a Bíblia, pode vir o espírito do engano lá das catacumbas de Satanás, lá do Munhalá. Você está firmado na rocha, na palavra. Que a palavra é a maior revelação. E vocês não conhecem a Bíblia.